Esta videoaula é referente à nossa primeira unidade de estudos e tem como objetivo esclarecer aspectos sociais e culturais que influenciaram o percurso histórico da educação das pessoas com deficiência. A educação das pessoas com deficiência é muito influenciada pela forma como a deficiência é concebida pela sociedade. A exemplo de povos tradicionais que praticam o infanticídio. O que seria esse infanticídio? Quando, logo após o parto, a mãe percebe alguma anomalia na criança, a mãe ou ministra algum veneno, ou de alguma forma, seja afogando, de alguma forma, ela leva essa criança a óbito. E essa prática é vista como um ato de amor, é vista como uma forma de proteger essa criança das barreiras que ela encontraria para a sua sobrevivência na selva. Como também é uma forma de proteger o grupo para que não haja essa diversidade e essas dificuldades de sobrevivência. Na antiguidade também, muitas crianças com deficiência foram eliminadas. A deficiência muitas vezes foi vista como uma maldição, como um defeito, e a pessoa com deficiência nem sempre foi vista como um ser humano, digno de humanidade, digno de ser tratado como as demais pessoas, de ser atendido em suas necessidades. Com o advento do cristianismo, na Idade Média, essa concepção de deficiência foi sofrendo mudanças. A pessoa com deficiência começou a ser tratada de forma mais humana, mas muitas vezes a pessoa com deficiência também era vista de forma angelical, como um ser puro, desprovido de maldade. Ou, por outro lado, a pessoa com deficiência poderia sofrer preconceito, pois a causa da deficiência na Idade Média muitas vezes era atribuída aos pecados cometidos pelos ancestrais, pelos familiares das pessoas com deficiência. Durante a modernidade, o conceito de deficiência também continuou sofrendo mudanças. A exemplo do modelo médico, onde a deficiência começou a ser estudada, como se fosse uma doença, começou a ser estudada pelos médicos. Um dos marcos da educação especial foi o caso de Victor de Aveyron, o menino selvagem. Esse menino foi encontrado numa floresta francesa por volta de 1780. E ele não tinha um comportamento humano, não se sabe se ele teve contato com seres humanos, o seu comportamento era muito parecido com os dos animais. Ele grunhia sons ininteligíveis, não falava e também não andava em postura ereta, se locomovia como os animais. Esse menino foi tutelado pelo médico Jean Gaspard Itard e teve algum desenvolvimento na fala, aprendeu a falar algumas palavras, aprendeu alguns comportamentos, mas não teve um grande avanço e não se sabe que tipo de deficiência esse menino tinha ou se ele apenas sofreu uma privação cultural que foi ocasionar esse transtorno, essa deficiência. Outra médica que teve avanços na área dos estudos em relação às deficiências foi Maria Montessori. Ela desenvolveu materiais para trabalhar com as crianças com deficiência, desenvolveu um método baseado em materiais pedagógicos. No Brasil, a educação especial teve seu início com a criação do Imperial Instituto para Meninos Surdos e também com o Instituto Benjamin Constant para Meninos Cegos durante o período do Império. Esses dois institutos são até hoje referência em pesquisa e atendimento na área da surdez e da cegueira. Com exceção de alguns casos onde a deficiência passava despercebida, pode-se evidenciar evidencia-se até aqui, que a educação das pessoas com deficiência ocorreu de forma institucionalizada. Entretanto, é preciso dizer que antes da criação desses institutos educacionais, as pessoas com deficiência eram destinadas aos hospitais, aos manicômios, onde elas eram atendidas. A deficiência não era considerada como deficiência como uma condição social, mas sim como uma doença, como uma patologia, ainda dentro do modelo médico. Essa desinstitucionalização da deficiência, essa segregação, passou a ser amenizada com o movimento de integração, que surgiu na década de 60 e teve seu auge na década de 70. Então, o que seria esse movimento de integração social? Seria tornar o mais possível
a convivência das pessoas com deficiência na sociedade, a sua inserção, inseri-las na medida do possível na sociedade, no convívio social. Um exemplo disso, porque essa tendência ainda existe, são as classes especiais, onde as crianças com deficiência têm o seu atendimento de forma segregada, mas em alguns momentos são inseridas no mesmo espaço social em que as outras crianças. Nos Estados Unidos, essa tendência denominava-se mainstreaming, e não tem uma tradução. Esse termo é utilizado sem tradução, significava restringir o quanto menos possível o contato social das pessoas com deficiência. Na década de 90, surgiu o movimento pela inclusão, que foi ganhando força mundialmente. Esse movimento tem como princípio a perspectiva da deficiência social. A deficiência não é vista mais como uma patologia, mas como uma condição social imposta pela sociedade, porque a sociedade impõe barreiras para que as pessoas tenham acesso aos serviços, à convivência, aos espaços sociais. Então, este movimento impõe uma mudança de paradigmas, uma mudança de percepção da deficiência. As pessoas com deficiência não são mais concebidas como inválidas na sociedade, mas como pessoas que enfrentam barreiras para que possam participar na sociedade de forma plena. Então, a inclusão das pessoas com deficiência não é um processo simples, porque ele envolve uma mudança cultural, uma mudança social, uma mudança de concepções, mas ele implica diretamente na questão do respeito às pessoas com deficiência. Para que elas possam se incluir de forma plena na sociedade, as suas necessidades têm que ser percebidas e respeitadas pelas demais pessoas. Obrigada pela atenção e estou à disposição para maiores esclarecimentos via Moodle. Bons estudos!